Olá você! Então, nós estamos fazendo uma série muito legal, que é sobre os traços de personalidades. O primeiro vídeo já foi lançado e esse vai ser o nosso segundo vídeo. Nós vamos falar de um traço chamado oralidade. Por isso que eu estou aqui, ó, deitada no sofá e com uma almofadinha na mão. Eu convido você a ver o primeiro traço para você conseguir compreender quão antagônico é o primeiro com relação do segundo. Tá bom? Vamos seguir porque tá muito legal essa jornada. Vamos continuar a nossa série e a gente vai falar agora do segundo traço. Esse traço é o que eu acho muito gostosinho, deve ser porque eu faço parte dele, tem 30% dele comigo. Mas ele é o traço chamado traço oral. Vamos conversar sobre como ele começou? Você nasceu, você passou pela fase da esquizoidia, você teve algum tipo de contato com isso, mas talvez isso não tenha te deixado tão marcado. E aí você começa com um traço muito legal, que é a da amamentação. Na hora da amamentação, a gente começa a entender que a gente tem voz. E se a gente tem voz, a gente vai chamar a atenção. Ao contrário da esquizoidia, que quer sempre ficar escondido, o oral, a segundo traço, que é a oralidade, ele entende que se ele não chorar, ele não mama. E aí ele começa então a interagir com isto. Ele chora. Às vezes, ele está chorando por fome. Tudo está resolvido. E quando não é isso? A mãe não vai entender. A mãe vai estar no estado de nervosismo e ela vai ficar ruim para ela. Então o neném está chorando, talvez porque o dedo do pé esteja mal posicionado dentro do macacão, porque o sapatinho não tá irritando a pele. Enfim, ele tem um desconforto. E a mãe, sem saber, começa a fazer o quê? Ela começa a tentar adivinhar. E ela dá mamar. E ela dá chupeta. E ela dá remédio para cólica, remédio para não sei o quê, remédio para não sei o quê. E dá banho, e dá chazinho, e dá água. E aí a criança cansa e fecha o olho e vai dormir. A mãe dá colo e fica dando colo sem parar. Essa criança entendeu, compreendeu que, bom, pode ser que a minha primeira necessidade não tenha sido resolvida, mas alguma coisa eu ganhei. E aí ela continua fazendo isto. E essa necessidade não resolvida vai dar nela um sentimento muito interessante, que é um sentimento de vazio. Vocês já tentaram sair para algum lugar, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, e você volta com aquela sensação de que não era bem isso que eu queria, mas acabou sendo? Exatamente esse sentimento de vazio que a criança tem. Ela começa a compreender que ela precisa de algo que não vai ser solucionado ou vai depois de várias tentativas, mas que a atenção, o colo vai acontecer. E aí ela começa a querer sempre mais. Por quê? Porque há um vazio, necessidade não foi feita, não foi suprida. Então ela tem mais vontade de ter alguma coisa. São pessoas que comem muito, ou que bebem muito, ou que fumam muito, são intensas nas suas ideias, são intensas nos seus sentimentos. Tudo é muito. E a coisa mais interessante nela é que, como tem um vazio, ela vai ter necessidade de sentir. Então, ela não vai ver o ambiente, ela sente o ambiente. Ela não vai perceber o que está acontecendo logicamente, ela vai chorar. Pessoas que são como essa, que têm oralidade, elas são criativas, envolventes, amorosas. Tem aquele sorriso de bebê, por quê? Porque eu preciso continuar com esse vínculo. E a fórmula com que eu tenho esse vínculo
é dando para aquela pessoa aquele desenho típico do urso de pelúcia, aquele olhinho triste, aquele sorriso maravilhoso e aquela sensação de que você pode me abraçar, pode me contar tudo, porque eu vou aceitar. Ela entende a vida com os sentidos. Então, eu canto, eu rio, eu brinco e muitas vezes o sentido, o ar, a energia que a pessoa está fazendo é muito mais importante do que a fala daquela pessoa. O oral ele é dividido em duas partes, que são os de excesso e os da falta. Então, o oral de excesso é esse que eu acabei de falar, ele é fofo, ele é gordinho, um rostinho redondo, uma carinha de menino, de menina. Mesmo quando ele envelhece, ele faz aquele jeitinho bem fofo de ser. Ele precisa de conforto, então não peça para ele ter coisas que lhe apertem, que lhe sufoquem. É aquela pessoa que entre o conforto e a beleza, ela vai sempre optar pelo conforto. Ela vai querer estar sempre no melhor, como se você tivesse sempre que ter acolhida. A característica, então, é ser gordinho, do rosto redondo, do olho pequenininho e triste, do sorriso acolhedor e das mãos e os braços serem até às vezes curtinhos, como se você realmente pudesse, vou testar essa pessoa. Isto é uma característica. E uma das principais também é aqui no peito. Há um vazio, há um buraco entre um lado e o outro. É como se tivesse uma colher que tirou ali aquele pedacinho. O corpo fornece esta estrutura. Um oral, gente, que eu quis dizer que é um oral de pico. Ele não vai ter uma estrutura parecida com ninguém, no sentido da esquizoidia, alto, magro, como se fosse modelo. Ou ele não vai ter aquela rigidez, aquela firmeza, aquela beleza da rigidez. Ele vai ser um magro, mas sempre com aquela sensação de fofo. É o famoso também falso magro, que é tudo meio molinho, meio pouco denso. E aí, quando a gente vai falar do falso magro, a gente vai falar do outro oral, o da falta. O oral da falta tem essa colher aqui dentro, tem um rosto mais arredondado, tem como se ele estivesse sendo derretido, aquele ombro caído, aquela coisa que derreteu, tá caindo no chão derretido. Que é o oral que passou nessa fase da amamentação e que teve uma mãe que disse, já dei comida, já arrumei, já fiz tudo, é manha, deixa no berço. Deixar no berço dá um entendimento para ele que ele não é merecedor de carinho. Então ele fica magrinho, mas ele fica com aquela sensação de que a falta é muito mais profunda. Por quê? Um oral típico, ele tem uma dor, a dor do abandono. Então, eu estou aqui conversando com vocês e não é que eu esteja conversando para a câmera. Eu tenho a sensação de que vocês estão me observando e que vocês querem estar comigo. Isto é a oralidade, é a sensação de que não me abandonem, não larguem, não soltem. E esta dor de abandono, essa falta, essa sensação de que você não pode ser abandonado, vai acompanhar um oral o tempo todo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é a compreensão, o companheirismo. Para eu não te perder, eu vou te entender. Então, quem tem um oral perto de você, tem a sensação de ter um amigo, um companheiro, um cara que vai te abraçar. E que mesmo que você não diga o que está acontecendo, ele sabe, porque ele lê o sentimento. É alguém que é capaz de se arrepiar com música. Quem tem uma oralidade sabe o que significa quando a gente se arrepia de ouvir uma música. Quando a gente tem a sensação que a gente olha e fala assim, nossa, mas a cor vermelha me lembra
E aí ela dá um sentimento. A cor rosa eu adoro porque me lembra, e ele dá um sentimento, ele não dá cor, ele dá sentimento. Então hoje eu estou muito alegre, vou vestir colorido. Não é a roupa que está na moda, mas é isso. E é aquela pessoa que chora com comercial de margarina e que ri de piada de papagaio, sabe? Aquelas piadinhas daquele livrinho que todo mundo já teve quando pequeno, aquele livrinho horroroso de piadinhas. A pessoa ri mesmo. Por quê? Porque os sentimentos são as primeiras coisas. É a melhor coisa do mundo. Uma dica, se você não quiser se perder nesses sentimentos, e aí você adquirir um coxinho gorduroso de proteção. Tente ver os sentimentos em filmes, em séries. Tente ficar alegre em coisas legais. Eu, que tenho oralidade, posso falar de cadeira. Eu adoro desenho animado. Eu adoro filmes que eu tenha certeza como vai ser o final. Por quê? Porque isso me dá conforto. Eu gosto de chorar em filme. Tenho muita dificuldade de chorar socialmente, mas filmes, séries e TV, deixa comigo que eu vou desabar. Esta é um recurso da oralidade. É dar para alguém algo que ela queria receber. A pessoa queria receber amor, ela vai dar amor. A pessoa queria receber carinho, ela vai dar carinho. Dentro desse fato, e com medo de abandono, ela pode usar o seu recurso, o recurso para encantar. Se você tem um oral perto de você, se você tem um cônjuge, um amigo, ou dentro da sua empresa existe a oralidade, coloca ele de frente. Coloca ele na frente de alguma coisa. Ela vai brilhar. Por quê? Porque a espontaneidade, o sorriso fácil, o bom humor, a alegria vai fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e talvez fazer grandes vendas. Ah, esse piscadinho aqui foi do nosso próximo traço. Então, vocês estão vendo essa beca toda minha? É porque a gente vai falar do nosso terceiro traço, da série que nós estamos fazendo sobre os traços do nosso corpo. Vamos falar então do nosso traço terceiro? Ele é chamado de psicopata. O que é um traço psicopata? Bom, lembra que a gente saiu daquela amamentação e agora a gente já está começando a entender que o mundo não é só eu e minha mãe. O mundo sou eu, minha mãe e um mundo todo de gente que para a gente é quase que um universo. E aí a gente começa a entender o seguinte, toda vez que a gente dá um sorriso gostoso, a mãe da gente faz, ai gente, derreto só de ver isso. Quando a gente fala assim, filho, canta parabéns, e a gente só faz isso, ó. A mãe já está feliz. E se a gente fizer 2 charminhos, a gente consegue as coisas que a gente quer. É a fase em que as interações não é só uma questão de necessidade, mas do que eu faço que pode agradar. Essa criança, ela entende que toda vez que ela faz alguma coisa que a família toda gosta, ela é centro de atenção. Em contrapartida, quando ela não quer fazer, ela é jogada de lado. Vamos dar um exemplo para a gente entender? Porque jogada de lado ficou forte, né? Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu ensinei meu filho a cantar parabéns. E ele cantou parabéns. Aí eu chamo o pai da criança, eu chamo a avó da criança e chamo outra pessoa. E a criança continua cantando o tal parabéns para você. Um momento, ele se interessou por outra coisa e a mãe faz, filho, fala parabéns, ó, sua titia está aqui, sua Dinda está aqui, fala parabéns. E ele está lá, ligado em alguma coisa e fala parabéns a ela, ele volta e olha e faz o que eu tenho que fazer? Aí a mãe faz assim, ele não quer não, é assim mesmo, está cansadinho. Botou ele ali no cantinho e continuou conversando com a sua visita, ou com seu marido, ou com a avó, enfim. Ele teve a primeira sensação
estranha na vida. Ué, quando eu faço alguma coisa boa, eu sou o centro da atenção. Mas se eu não faço o que eles querem que eu faça, eu sou dispensado. Então, a vida é um balcão de negócios. Se eu dou, eu recebo. Se eu não dou, eu não recebo. E mais, as pessoas, na verdade, não gostam de mim pelo que eu sou, mas pelo que eu produzo. Então, fica fácil entender a sensação de manipulação. Pessoas com traço psicopático, ele é um dos melhores vendedores que você pode ter no mundo. Ele se vende e ele vende qualquer coisa. Um vocabulário vasto e uma sensação de que sempre pode manipular para ele ter vantagem. Um ser humano psicopático no recurso, ele faz com que ele tenha vantagem e que todos os outros tenham. Ele faz o outro trabalhar para ele e esse outro se sentir orgulhoso de estar trabalhando para ele. O psicopata, ele entende que no final da jornada ele vai ter lucro. Então vale o sacrifício, vale a jornada. Mas ele também é considerado um dos traços frios, porque ao contrário da oralidade, que tudo é muito acolhimento, amor e proteção, ele vê lucro, quantidade. Então, como é que eu posso me posicionar no mundo e como é a minha estrutura física para que eu possa ter isto como lucro e ganho, para que eu possa me posicionar e as pessoas olharem para mim de forma boa? A estrutura corporal de um psicopata é uma estrutura corporal em sorvete. Ele é grande em cima e ele vai diminuindo, como se fosse um atleta de natação. Ele tem um triângulo de formação. E às vezes esse triângulo está pouquinho disfarçado, mas ele se mantém em triângulo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me vesti para impressionar vocês. E aí, quando eu estou falando com vocês, eu diminuí a gesticulação e aumentei minha base. Como? Eu triangulei minha perna e eu fiz a posição de bule. Se você encontrar alguém com uma perna 10 para as 2, em pé, pode ter certeza que a psicopatia está sendo atuada. Se você encontrar alguém que de alguma forma aumenta um pouquinho mais sua base em cima, faz o bule, faz a xícara, ou faz aquela coisa de colocar alguma coisa a mão para trás, mas abrir a asa do cotovelo, pode ter certeza. A gente está vendo o traço da psicopatia em trabalho. E mais, se ele acha que o amor é algo em que ele precisa de vantagem, ele vai discutir, não para ter aquela pessoa, mas para manipular e controlar essa pessoa. Pesado, né? Duro falar assim, mas a verdade é que a gente às vezes usa o vocabulário para o mal e esquece a essência dessa palavra. Controlar o ambiente não significa, só se for uma dor muito grave, não significa ele chegar a um ponto de ser psicopático, de ter alguma doença de cunho psicológico. Mas é ele fazer com que esse ambiente se torne algo em que ele possa ter todas as chances de que isso aconteça para o seu bem. Então, se ele tiver no recurso, esse psicopata, ele é maravilhoso, porque ele vai fazer você ter lucro e ele também. O problema é quando ele entra na dor. O psicopata na dor, ele vai negociar com seus próprios traços. Então, às vezes, ele se reúne com a sua oralidade e nós temos um psicopata em dor, pegando emprestado a oralidade, se tornando vítima.
Vitimismo é algo em que um psicopata sabe fazer. Ele chora usando o recurso da oralidade. Ele faz toda uma mise-en-scène que mostra que ele é simplesmente um pobre coitado, vítima de uma situação. Quantas vezes a gente já viu isso numa criança? Quantas vezes a gente já viu uma criança manipulando o ambiente porque sabe que seus pais não toleram o choro? Isto é um jogo psicopata. Quantas vezes a gente já viu uma situação em que você vê uma pessoa dizendo assim, eu não sou merecedor mesmo. Isso é psicopata. O ganho que ele tem é que se ele não consegue cuidar do ambiente de forma negociando, ele vai manipulando. Porque ele pensa que é melhor ele manipular primeiro do que ser manipulado. Aí você pode olhar para mim e fazer assim, nossa, Nuri, que traço horroroso. Você está enganado. Ele é maravilhoso. Porque um moral tem muita dificuldade de ter dinheiro, de ganhar dinheiro. Mas um psicopata, ele consegue ver o ambiente e ver o pulo do gato para ter condições de resolver o dinheiro. Notem bem que a gente está pensando nisso, assim, ele vai enganar? Não, ele vai vender e vai te fazer ficar satisfeito. Um vendedor de carro, por exemplo, bom, o que fecha a meta, o que consegue vender, é uma pessoa que naturalmente vai te fazer ficar satisfeito e ele vai ter lucro. Quando a gente negocia com a gente mesmo nossos traços, tipo eu, que tem 30% de oralidade, mas preciso conversar com vocês sobre psicopatia, eu negocio e eu chamo o psicopata para ficar comigo usando roupas ideais e usando posturas que ele vai se sentir confortável. Mas o problema é que, assim como a oralidade, que come desenfreadamente ou que se vicia em alguma coisa desesperadamente para suprir o vazio, o psicopata, quando ele se sente num ambiente em que ele não tem controle ou que ele considera que em qualquer momento alguém vai manipulá-lo, ele, para evitar essa dor, ele pode se tornar um ser humano mais calado ou mais agressivo. E a agressão e o calado não é uma agressão física e não é um calado esquizoide, mas é um calado de avaliação. Então, o olhar do psicopata é único. Ele faz isso, A diferença do olhar do esquizoide, que é desfocado, e da oralidade, que é me ame muito, porque eu sou muito tristinha sem você. Quando você vê um olhar em que a pessoa está olhando para você e você começa a contar uma história e ela faz assim, a psicopatia está te avaliando, está tentando se proteger porque ela sabe que você está manipulando. Então, pense quais são as vantagens de você ter isto. Um psicopata, ele entende ler o ambiente não só com a energia, mas num todo e no que ele está tentando, que você está tentando dizer para ele, para que ele entenda o que você precisa e o que isto é vantajoso para ele. Ele é considerado um traço frio, porque ele não vai sair perdendo. Mas ele também é um dos traços mais racionais que existe. Se você for discutir com um psicopata, eu vou te dar 3 dicas. Seja claro, seja objetivo e mostre para ele a vantagem. E não cobre mais do que o contrato foi lhe dado. Se você tem um namorado psicopata e você disse para ele assim, não, eu não quero nada de você, eu não vou te cobrar nada, e um dia você cobre, antes de você cobrar, você avise que o contrato vai mudar, para que ele não entre no loop de que ela mentiu para me manipular. Tá bom? É isso.